As mulheres são menos privilegiadas? Os homens são mais privilegiados que as mulheres? As mulheres não podiam se destacar, governar, liderar ou estudar? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu trago mais 2 artigos do livro Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas, da deputada Ana Campagnolo. Então fique até o final e vamos descobrir juntos essas e outras falácias feministas. No livro Sexo Privilegiado, o autor comprova que as mulheres, na verdade, sempre foram as privilegiadas justamente por serem o sexo mais frágil. A maior prova de que as mulheres sempre foram privilegiadas é o fato de que elas sempre foram poupadas das guerras, justamente por serem mais frágeis, pela composição mesmo do seu corpo, das fragilidades da maternidade. Então, elas sempre foram poupadas de terem que dar as suas vidas nas guerras. E em se tratando de educação, as feministas dizem que as mulheres não podiam se educar. A autora traz aqui no livro informações e dados que dizem que, na verdade, as mulheres eram poupadas até mesmo de irem se educar nas escolas, porque o tratamento que era dado era muito rígido e muito cruel, porque os meninos, logo na infância, se tinham saúde, se tinham porte físico e vigor, eles já iam às escolas para serem treinados para as guerras. E as moças ficavam em suas casas, elas eram poupadas disso, porque nessas escolas, nesses ambientes da antiguidade, os meninos tinham treinos, eram forjados para enfrentarem uma batalha, uma guerra. E veja só, se a criança não nascesse com saúde, eles jogavam a criança fora de um penhasco, não achavam que ela teria o direito de viver, para eles não valia a pena. Agora, outra questão que é importante a gente mencionar é que hoje em dia as mulheres têm muito mais acesso à educação do que em toda a história da humanidade, tanto que são as que mais fazem graduação. Então as mulheres ultrapassaram até mesmo os homens. Elas escolhem geralmente as profissões que pagam menos, como pedagogia, psicologia. É obviamente que elas vão ganhar menos que os homens, mas isso não significa que na mesma posição, no mesmo cargo, na mesma função, elas ganhem menos que os homens. Não, é o contrário. Geralmente por elas escolherem as profissões que pagam menos é que elas ganham menos, e não porque tem uma desigualdade por ela ser mulher. E ao contrário também do que as feministas dizem, as mulheres elas ganham muito mais em algumas funções do que os homens. Modelos, promotora de vendas, assistentes, social media, profissional da comunicação, dentre outras funções, as mulheres ganham muito mais do que os homens. Porém, quando elas ocupam as profissões de engenharia ou cientista, astronomia, elas ganham a mesma coisa que os homens. Não existe essa história de que elas ganham menos só por serem mulheres, até mesmo porque nem a lei não permite isso. E hoje as mulheres são as que mais estudam. E outra informação importante é que quando os homens eles ficam em casa, eles são maltratados, mal vistos, são discriminados, enquanto que as mulheres não, elas não são vistas dessa forma. Um homem fica em casa, ele é visto como um vagabundo. A mulher, ao contrário, ela não é vista dessa forma. As pessoas não julgam ela da forma que julgam um homem quando fica em casa. E as mulheres também sempre foram poupadas de terem que trabalhar, de terem que conquistar alguma coisa indo à guerra como os homens. E elas sempre foram poupadas justamente porque elas são mais frágeis e os trabalhos mais perigosos e mais árduos sempre foram delegados aos homens, então mais um privilégio das mulheres. E como força de trabalho, as mulheres sempre fizeram menos que os homens, comparado com toda a humanidade. A força de trabalho das mulheres, ela é menos da metade da força produtiva que os homens conseguem desempenhar e produzir. E aqui a autora também diz que o cristianismo sempre deu suporte, abrigo e acolhimento para as mulheres que não tinham sustento, não tinham onde se refugiar ou com quem ficar ou a quem sustentá-las, né? Principalmente abrigos e várias instituições de caridade. E a mulher também ganhou um papel muito digno depois do cristianismo, muito em função do papel que a Virgem Maria ocupa no cristianismo, da qual a igreja a colocou, a elevou, que o próprio Filho de Deus a elevou. Mais bendita entre todas as mulheres, o cristianismo ele só veio para melhorar e dignificar ainda mais a importância e o privilégio de ser mulher e das mulheres, porque colocou a mulher num papel que nunca antes na história ela teve, que começou, obviamente, com a Virgem Maria.
E a autora fala aqui que uma das coisas também, um dos pontos que melhorou a vida das mulheres foi o advento do capitalismo, que proporcionou, gerou riqueza, conforto e trouxe a possibilidade das mulheres trabalharem, adquirirem aí seu sustento, ter uma profissão, conquistar bens, enfim, uma infinidade de possibilidades. Outro fato importante é que se as mulheres sofreram algum martírio, alguma opressão, não é um plano arquitetado ou algo intencionado dos homens, mas todos sofrem de algum modo pressão, tirania, seja do Estado, seja de grupos, ideologia, seja lá o que for. Tanto homens quanto mulheres sofrem essas coisas. Ninguém está isento de sofrer uma opressão ou uma injustiça. Isso está sujeito a acontecer com todos os homens. Já no capítulo 4, a Ana traz aqui nomes de diversas mulheres que se destacaram, que foram filósofas, escritoras, doutoras, foram professoras, rainhas, várias mulheres que desempenharam um papel significante e impactante na história da humanidade, desde a antiguidade e passando na Idade Média, muito antes do feminismo existir. Então ela trouxe aqui Enduana, que foi professora e poeta, a primeira mulher a receber um título de personalidade de grande importância para a política do Império Acadiano. Também teve a rainha de Faraó, que governou o Egito por muitos anos, 15 séculos antes de Cristo. Inclusive, ela foi a 7ª Cleópatra e responsável por popularizar o título como se fosse seu próprio nome. Então era um cargo, mas ela popularizou tanto esse cargo que se tornou seu próprio nome. Também teve a juíza Débora na Bíblia teve diversas mulheres. Também teve a rainha Esther, que tem um livro totalmente dedicado a ela. Também teve a rainha Brunilda. Também teve a italiana militar Matilde de Canossa, a monja e médica naturalista Santa Idelgarda de Bingen, que inclusive é doutora da igreja. Também teve a rainha católica Isabel de Castela, que foi uma das que patrocinou a viagem de Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas. Olha a grandeza desse feito e dessa mulher. Também teve a indígena Malinche, também teve a rainha Catarina de Médici, a rainha Elizabeth e tantas outras mulheres. Tudo isso desde a antiguidade e na Idade Média. Foram grandes mulheres que impactaram e fizeram muita coisa na história da humanidade. Feministas podem dizer que essas mulheres eram exceções, que a grande maioria não puderam fazer nada, não fizeram nada. É realmente verdade, assim como a maioria dos homens não fizeram nada, foram simplesmente homens trabalhadores, escravos, que viviam em estado de subsistência e também não tiveram nenhum grande marco ou uma grande vida. A maioria dos homens também viveram dessa forma, porque é muito fácil você criar uma imagem de opressão quando você pega os poucos homens de sucesso, os homens mais poderosos, e você compara com as mulheres mais sofridas da história. E aqui a autora lembra que realmente existiu sim muitos homens mais poderosos do que muitas mulheres, mas também existiu muitos homens escravos trabalhando em pirâmides e galhos de navios do que mulheres. Acontece que as feministas, elas gostam de colocar suas impressões digitais na conquistas de grandes mulheres, e elas não participaram de nada disso, que foram conquistas individuais, pessoais, por mérito próprio. Em nada essas mulheres devem algo ou fizeram algo graças a esse movimento. E muitas outras chegaram muito longe sem nenhuma ajuda do movimento feminista. E é isso que elas tentam fazer com o meu e com o seu esforço pessoal. Quando você conquista algo, elas querem dizer que você só conquistou e que você só conseguiu graças a este movimento. Mas, como mostra a história, isso é uma grande mentira, que muitas mulheres, grandes mulheres, desde filósofas, rainhas, conseguiram o que conseguiram pelo talento pessoal, pela inteligência, pelo esforço e sem a ajuda do feminismo. Se você gostou desses 2 capítulos que eu trouxe do livro Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas, eu vou pedir para você comprar pelo meu link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para ajudar o meu canal. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Um beijo e um abraço.